me aproprio daquelas informações que estão adequadas às minhas crenças, ou com as quais eu concordo, ou enfim, certo? Então, esses valores, crenças, normas que pertencem a uma ordem mais societal, elas servem de filtro cognitivo e servem também para eu me posicionar diante do objeto. Gente, eu acho, eu achei essa pandemia, assim, uma escola sabe, uma aula de representação social. Por quê? Isso, sendo boazinha, uma aula de representação social, sobretudo aqui no Brasil. E não foi só aqui, foi no mundo todo. Mas aqui, a gente já vinha numa sociedade polarizada, politicamente e religiosamente, né? Do ponto de vista religioso, que estava ligado com a política, enfim. Quando a pandemia chegou, ela agravou, ela trouxe à tona todos esses conflitos intergrupais, ela potencializou. A ideia para mim é. Então, quando você ouve alguém falar do que é a pandemia, ou do uso de máscara, ou do lockdown, né, do confinamento, enfim, a gente já categoriza, fulano é do grupo tal, cicrano é do grupo tal. A pessoa diz uma frase, você bota no outro grupo. Por quê? Porque aquilo você acirra as diferenças, né, para colocar o grupo como eu versus ele. Isso faz com que a polarização continue. Veja como é perigoso isso. E eu protejo minha identidade grupal. Eu só entro, quando a gente fala da bolha das redes sociais, eu só ouço e só tenho acesso às informações que confirmam aquilo do meu grupo. Isso é uma proteção identitária do grupo enorme. Mas, ao mesmo tempo, ela vai polarizando, ela vai aumentando o dissenso. Aí, para mim, qual é o risco? Aí, Fátima falando. O risco, para mim, é que a gente polarize tanto o dissenso que a gente não tenha mais ponte de construção do consenso, e aí a gente vai dar margem para um controle social muito mais duro, para poder se manter minimamente a sociedade. Então, o controle social pode vir pesado. Veja, é o meu medo, tá? É o meu mais profundo medo. Mas assim, esse conflito, ele serve, sabe? Ele vai delineando identidades. Então, quando você está falando dos estudantes, agora voltando, eu também me espanto, Clarice. Eu não consigo entender um psicólogo, por exemplo, que fala no respeito ao outro, que fala na cura gay, e fala no ideologia de gênero, sabe? Eu não consigo, quer dizer, eu não consigo entender como cidadão, mas quando a gente começa a se debruçar e entender a lógica daquele raciocínio, e é difícil a gente estudar, sobretudo quando a gente tem um posicionamento contrário a isso, né? As coisas que a gente estuda contra são... Agora, na Assis, eu estava discutindo, uma das coisas que eu discuti na minha mesa lá, foram as teorias negacionistas, sabe? Então elas estão proliferando. Aí você fica pensando, vê, o que é o que a gente chama de teoria negacionista? É a teoria que nega a ciência, né? Que nega um conhecimento histórico ou científico, né? Enfim. Aí a gente chama de negacionista. Só que o que parece para mim que está em disputa é o lugar que essas duas formas de conhecimento estão ocupando na esfera de decisão pública. Porque até então, não é? Até então era a ciência, os governos estavam... Agora, no Brasil é um bom exemplo. Então, você tem um cara que nega o conhecimento científico sobre o aquecimento global, ele está comandando a política lá de meio ambiente. Uma pessoa que nega o racismo estrutural está dirigindo, enfim, é uma forma de conhecimento, é uma forma de conhecimento, né? Agora, esse danado dessa forma de conhecimento, ela tem uma função identitária violenta para quem cria aquelas teorias. Eu estou falando dos negacionistas que são pagos, profissionais não, tá? Mas é gente que chega e diz assim, a Terra é plana, aí consegue a maior adesão aqui, sai nas redes sociais e tal.
E, de repente, essa pessoa é reconhecida, ela é cultuada, ela é valorizada. Minha gente, isso, sabe, é uma disputa de... É fogo. E há outro conceito que nós estamos trabalhando muito, muito na nossa área, e que surgiu de pesquisas que estamos desenvolvendo, que é um conjunto de representações, na verdade, que define o desamparo docente. Não é uma representação, mas é um contexto de representações, de situações de contexto, de condições, de coisas que produzem um desamparo docente. Como é que se desenvolve esse desamparo docente? O professor é do professor que acaba reclamando sem parar de uma questão. Ele vai, porque o Estado, porque o Estado, porque não sei o quê. Entende? É uma situação total de desorganização e que nós temos visto acontecer isso em várias situações, né? E que tem claramente uma situação de governo, claramente uma política de governo cerceando e definindo uma ação do professor que o transforma num desamparado. Isso. Nós estamos aí com um trabalho, vários trabalhos nessa situação também. É porque são condições concretas que fazem emergir representações diversas, né? Então, essa situação política, né? Questões de governo, questão da infraestrutura concreta da escola, questão salarial, você tem coisa bem concreta. E vai se construindo um sistema de representação de ideias, de símbolos, enfim. De dar aula sem ter computador para aluno que não tem também computador. Para tudo. Eu faço o quê? Que faz esse professor? Clarisa, uma vez a gente fez uma intervenção, um trabalho numa creche. E aí a gente conversando com os professores, dizendo assim, quais são os tipos de brincadeira? A gente trabalhava com brincadeira infantil, né? Que tipo de brincadeira, por exemplo, desenvolve que tipo de habilidade, né? Aí eles começavam, amarelinha, desenvolve, a criança conta, equilíbrio corporal, não sei o quê, anel, roda, eles falaram um monte de brincadeira. Aí a gente disse assim, por que vocês não fazem aqui? Porque não tem material. Aí a gente dizia, qual é o material para fazer uma amarelinha, para brincar de roda? Aí, entra nisso, né? Parece que entra num loop. Porque entra numa situação de total desamparo que corta todas as suas possibilidades. Nós estamos vendo isso, é incrível. E opera maior em situações de alunos incluídos, que o professor fica tão sem saber o que eu faço com aquele aluno incluído, que não tem condições, não tem ninguém que ampare, não tem laudo, não tem orientação, não tem com quem eu dividir, não tem nada. E eu estou voltando à sala de aula, agora eu não tenho uma sala para dividir, não tenho professor auxiliar, eu não tenho nada, eu estou no desespero mesmo. É um desamparo. É um desamparo. Mas eu acho que a Edna queria fazer alguma questão, porque ela está preocupada, ela está fazendo um trabalho muito grande, todo na rede oficial de ensino, sobre gestão escolar. Vamos lá, Edna. Na verdade, boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Fátima, parabéns, obrigada. A sua simpatia é cativante, viu? É que eu gosto do que eu faço. Ela nos inspira. Na verdade, eu fiz alguns comentários no chat, mas à medida que eu ia ouvindo, eu ia colocando, mas logo depois houve respostas, houve considerações. Eu não sei se eu retomo, enfim.
Mas eu coloquei, por exemplo, né, que me pareceu, conforme a professora estava explicando, que quando nós temos a abordagem do ASE, é necessário, né, aí fazer uma investigação utilizando diferentes grupos. Isso, depois, na sua fala, ficou bem mais marcado para mim. Tanto que eu fiz a pergunta, é isso, mas depois né, a professora já respondeu. Por que eu pergunto isso? Porque a minha pesquisa, ela né, de um grupo bem específico, né, diretores de escola de uma dada diretoria, então não tenho vários grupos, é um único grupo, né, de 77 sujeitos. Aí eu concluí que eu não tenho como utilizar a abordagem de Duase, porque eu não tenho esse nível intergrupal, né, eu não consegui vislumbrar. Mas, quando eu estava ouvindo a Renata falar da pesquisa dela, que é de um grupo de estudantes, né, de psicologia, eu fiquei pensando que se dentro desse grupo de diretores, eles não são todos iguais, eles fazem parte, né, enfim, né, tem homens, tem mulheres, tem iniciante, tem gestores bem mais antigos, né, enfim, fiquei pensando sobre isso. Mas, aí depois eu faço um outro comentário, que me parece que a abordagem, né, a ser utilizada nas nossas pesquisas, elas dependem muito do problema e das questões que a gente quer investigar, que logo depois a professora também confirmou essa minha consideração, né, então foi quase que, nossa, tá lendo meu pensamento, né? Mas mesmo assim, eu faço uma pergunta, porque no texto que eu li, tem uma consideração da autora, com um trecho do Celso de Sá, né, que ele fala que as três abordagens, né, do Jodelet, a Brink e do Duase, elas se complementam, né, as três abordagens. Aí eu fiquei agora na dúvida, porque para mim, não sei se complementam, né, porque, por exemplo, pensando na minha pesquisa, né, eu acho que depende realmente das questões que eu quero investigar. Então, não sei, eu fiquei confusa com essa afirmação do Celso Sá no texto que eu li. Eu acho que aí eu parei aí, né, nas eu vou começar pela última. Eu acho que a afirmação do Celso, que elas se complementam, no sentido de assim, elas não se contradizem. Cada uma focaliza coisas diferentes que são complementares, não necessariamente que a gente tenha que usar as três para complementar. Está entendendo? Nesse sentido, por exemplo, se é tão importante, muitas vezes, a gente entender a estrutura, né, da representação, saber o que é central mesmo, e para um grupo e para outro, ou saber, mesmo num grupo só, o que é central, o que é periférico. Por exemplo, se você, muitas vezes, se você quer atuar, né, a partir de um estudo de representação, você quer, sei lá, atuar de alguma forma nas prática de prevenção à saúde, alguma prática, sei lá, enfim. Entender a estrutura da representação é muito importante, né? Você quer atuar com adolescente, fazer um trabalho com adolescente, sobre gravidez de adolescente na escola, bullying, sei lá. Você pode fazer um trabalho estrutural e, a partir daquilo, você... E a Brink usava muito a abordagem dele, porque ele fazia muita essa articulação com as práticas sociais. Aula do meu mestrado começou. Tem muito estudo, inclusive, porque ele fazia pesquisa para fazer intervenção. Poxa, que pena que você não ficou lá no parquinho esperando algum outro. Eu acho que, de fato, depende da tua pergunta, sempre. Sempre. Para mim, a abordagem, o método... E tu não joga nada de futebol? Tu odeia futebol? Agora, e claro, na hora que eu quero entender a estrutura, não dá para eu estudar a estrutura do pensamento, não dá para você estudar a partir de eletrodo, no nível neurológico, certo? Nem no nível intersocietal, como ele fala naquele nível. Eu estou querendo entender isso, uma coisa. Agora, de fato, elas se complementam, porque elas trazem coisas diferentes. Eu não marquei nada, então não está gravando. Do mesmo fenômeno. Eu acho que nenhum estudo da gente, a gente não agarra, né, a representação, a gente não consegue abarcar o fenômeno, porque ele é extremamente complexo. Quando Clarissa estava falando, né, da história da disciplina, da indisciplina, quer dizer, todo o contexto histórico de construção dessa ideia de disciplina e indisciplina, de construção dos papéis sociais, de quem era que era o disciplinador e quem não era, da ideia de que adolescente precisa ser disciplinado,
né, do contexto da escola, o que é a escola, né, historicamente, por que o menino tem que ir para ali, enfim. Você tem e aí você tem o sujeito que pensa ali, né, como é que ele vê, como é que ele se apropria daquelas informações, quais são os conflitos entre os grupos, vê um rolo. As comunicações que vão gerando representações. Então, são fenômenos extremamente complexos. Eu penso sempre que cada um dessas abordagens, elas pegam alguma coisa do pensamento de Moscovici e tentam desenvolver. A Bricklin foi bem claro, porque ele dizia assim, olha, Moscovici disse que representação social era coletiva e individual, que representação social era estática e era dinâmica. Foi isso que eu fui ver. Pronto. Eu fiz um estudo experimental para tentar testar essa ideia. Quando eu fiz isso, eu encontrei o núcleo central e os elementos periféricos. O núcleo central, ele é coletivo e o periférico individual, então, né, mais individual, mais contextual. O núcleo central é mais compartilhado, né, mas tem as variações, e o núcleo central é mais estável, e tem as variações. E aí ele se interessou por isso. Denis Jodelet já quis entender o papel da cultura. Lá na psicanálise ele já falava isso, né? O papel da cultura. Mas no mesmo livro da psicanálise, é porque o Bernardo tinha muitas ideias. Ele, no mesmo livro, ele vai dizer que a representação é a articulação entre os sistemas cognitivos e os metassistemas. E é isso que Duazzi pensa para analisar, certo? A ideia de que o sistema, que vai chamar de sistema cognitivo, a gente decide, a gente categoriza, a gente atribui coisas, a gente faz isso. Mas tudo isso é regulado pelo metassistema, que a gente se apropriou dele, por normas, regras, né? Ideologia e tal. Então, quando eu atribuo a pessoa negra menos valor do que a pessoa branca, né? Eu faço uma categorização, mas eu faço em função do metassistema de uma sociedade que, historicamente, construiu essa relação hierárquica entre os grupos, preconceito. Eu não vou entrar, é muito mais complexo do que isso. Então, veja, cada um pegou um pedacinho. E foi, né? Eu acho fantástico isso. E a gente pode pegar os pedacinhos da gente também. Eu acho que vocês estão pegando e olhando o fenômeno educacional, pegando pedacinhos para tentar, né? A gente nunca vai poder pegar tudo mesmo. Né? É por isso que move a gente até o fim da vida, arruma uma pesquisa, arruma outra, arruma outra. Professora, tem uma última pergunta só, que era minha aqui do chat, o restante foi tudo respondida. Se a professora Fátima pudesse comentar um pouquinho sobre os três tipos de ancoragem, né, que ela comentou, da psicológica, social e psicossociológica. E agradecer também a apresentação. Obrigada. Olha, ele quando fala nessas ancoragens, eu sempre fico meio confusa também, porque quando ele fala em ancoragem psicológica, ele está muito falando das crenças individuais, etc. Só que eu nunca acho que isso é muito separado das ancoragens psicossociais, o que é que ele chama de psicossociais, entendeu? De certa forma, eu prefiro entender, Fátima, tem texto que ele define isso, eu não vou saber te dizer agora, assim, exatamente. Mas, assim, tem texto que ele faz uma diferença, mas eu nunca me convenci muito, não. O que eu entendo é que quando ele vai falar da ancoragem, é tentar entender o que está na base, né? A mesma ideia do Moscovici, o que está na base da formação do pensamento. Só que a preocupação dele vai para que lugar aquele grupo ocupa. E aí, por exemplo, se a gente pensar, o grupo de, deixa eu ver, sei lá, classe média alta, classe média, eu estou com dificuldade de pegar um exemplo, mas enfim, pegar um exemplo qualquer, homem e mulher, certo? Então,
fato de eu pertencer ao grupo de mulheres e eu me identificar com eles, tá? Porque não é só pertencer porque eu nasci biologicamente mulher. Eu me senti pertencente à categoria mulher. Tá? É isso que é identidade social. Eu me senti pertencente à categoria homem. Eu me senti pertencente de uma outra categoria, binária, não binária, certo? Enfim, o fato de eu isso faz com que este grupo, ele ocupa um lugar na sociedade que está na relação com o grupo masculino, ele está hierarquicamente mais baixo, certo? Então, a gente tem uma relação intergrupal, e aí eu diria que é a ancoragem social, digamos, uma relação intergrupal que a gente pode entender que esses grupos disputam coisas diferentes, têm relações de poder diferentes, é isso que eu queria dizer. Ok? Então, isso vai servir para que isso vai, não é influenciar, não, isso vai ser o contexto sobre a qual minhas crenças individuais, minha forma de pensar vai se produzir. Ao mesmo, aí você diz, coragem psicológica. Eu não sei se é psicológica, eu tenho medo de dizer que é psicológica, porque parece que psicológica é uma coisa apartada do social. Quando ele bota psicológico, social e psicossocial, aí eu digo, a gente cai de novo num psicológico que não é social. Eu acho que todo psicológico é social. Porque se a gente é um sujeito que se constitui no social, a gente é tudo psicossocial. Eu penso, como dizia, né, Celso, eu penso, mas não penso sozinha. Eu falo, mas eu não falo sozinha. Né? Até o fato de eu aprender ou eu desenvolver certos potenciais da minha espécie humana, eu só consegui desenvolver a partir do outro. Então, eu sou social de todo jeito. Depois dessa confusão todinha que eu fiz, para dizer que eu não acredito muito nessa diferença, assim, eu não concordo, nem não acredito, eu não concordo muito nessa diferença, eu acho que o importante é a gente ver onde é o lugar do grupo, quais são os valores que estão ligados a esse grupo, quais são os valores, normas e regras que regem o grupo da mulher, que tipo de sociedade é essa? É uma sociedade autocrática, democrática, muçulmana? Qual é o lugar da mulher nesse lugar, nessa sociedade, entendeu? E isso tudo vai servir de ancoragem para o posicionamento desses grupos com relação à representação de um objeto. Rapaz, eu acho que eu fui bem confusa, não sei se eu te respondi, Ângela, desculpa. É porque eu comecei a falar quando eu mesmo não estou muito... Esse tipo de diferença de ancoragem psicológica, social, psicossocial, eu acho que isso é coisa tão... Cai no que a gente critica a partir da teoria, que é não separar o psicológico do social. Né? Que é um pouco o que a Jodelet faz no subjetivo, intersubjetivo e transsubjetivo, para formar a subjetividade e a representação. Ora, o subjetivo está interligado com tudo isso. E a representação também. Eu também acho. Eu acho que, evidentemente, do ponto de vista didático, você pode analisar um, analisar outro, porque a pesquisa permite. Você está falando a construção de um objeto da ciência, a construção permite que você tenha essas construções. Mas a realidade não é assim. O fenômeno não é assim. O objeto você pode dividir, mas o fenômeno é todo misturado. A gente separa, por exemplo, objetivação e ancoragem, mas a gente sabe que tudo vai junto. Agora, tem umas denominações, a teoria da representação diz que quando a gente nomeia, a gente ancora, né, num sistema simbólico específico. Então, tem umas nomeações que às vezes me incomodam, porque eu acho que elas terminam, como é que a gente, enrijecendo, sabe? Por exemplo, um negócio que tinha uma diferença, Robert Farr fez uma diferença num determinado momento, que foi super interessante, de chamar psicologia psicológica e psicologia
sociológica. Aí, hoje em dia, eu não suporto. Eu prefiro falar nos níveis de análise, Viviane. Por quê? Porque o fato de você fazer uma análise no indivíduo é psicológica, porque a psicologia só trata do indivíduo, né? E o indivíduo não tem nada a ver com o social, tá entendendo? Então, eu implico um pouco. Então, esses níveis de análise individuais, não, ele diz, olha, o foco é no indivíduo, ele não está dizendo que a psicologia é psicológica, o foco é interindividual, é interpessoal, é intersocietal. Então, é o foco que você quer dar. E eu posso fazer uma pesquisa com foco puramente individual. Entendeu, né? Como é que os indivíduos resolvem conflitos, por exemplo, cognitivos. Isso é importantíssimo, a gente entender. Agora, como a gente trabalha com a teoria da representação, a gente sabe que até a forma de resolver esses conflitos tem a ver com o lugar que eles ocupam na sociedade. Né? Aí você passa, aí você já está indo para outros níveis. Né? É isso aí. Então, eu queria saber se o André ainda parece que tem uma questão, eu queria saber se a Maria e a Êmina tem mais alguma coisa, a Romilda, Yara, porque o Ana América... Eu queria fazer também uma cansada. Não sei se a professora ainda... Estou bem, pode ir. André, você quer fazer a pergunta? Fala, a gente tem tentado estudar o Duaz e não é fácil. E também a senhora levantou outras questões que a gente precisa... Quando a gente está em volta da mesa é mais fácil. Em volta da mesa é mais fácil, né? Então, mas ainda eu estou com uma preocupação, uma interrogação a respeito da questão dos grupos dentro de uma escola. Certo. Eu particularmente, eu vivi muito tempo com escola. Fui professora, supervisora, orientadora, etc. E o que a gente percebe dentro da escola é uma diferença dos próprios professores, eles se constituem como grupos muito diferentes, assim, com posicionamentos, representações, mas muito diferenciadas. Então, eu fico pensando, então, eu não posso considerar, se eu vou estudar professor, então eu estou estudando só um grupo? Não necessariamente. Não, tem razão. Eu não sei como eu identificaria, eu poderia até levantar algumas variáveis que poderiam estar caracterizando esses professores, né? Eu não poderia estar estudando, por exemplo, a Érica está estudando diretores. Faziam julgamentos ou inferências que os cientistas diziam bom é errado, porque enfim, ele tinha todas as evidências e concluiu outras coisas. A gente considerava isso um erro, claro que um erro de raciocínio cognitivo. Claro, por isso chama atenção, não, dizer, veja, olha, eu acho às vezes não é um erro cognitivo. A gente, quando isso dá exemplo, né, a gente meio homogeneiza. Grupo de adolescente. Que adolescente, cara pálida? É classe média, classe baixa, classe alta? É adolescente de escola pública, de escola privada? Tratar o sujeito, é zona rural? É zona urbana? É indígena? A própria ciência, é negro? dentro da psicologia, branco, por exemplo, então, veja, a gente isso tudo produzia um conhecimento que muitas vezes parecia tratar o sujeito como se o sujeito tivesse que ser um cientista racional o tempo inteiro. Então, por exemplo, as pessoas quando erravam, entre aspas, julgamentos... Então, a dificuldade, às vezes, é a gente realçar quais são as coisas que podem dar pistas para a gente dessas diferenças. Então, por exemplo, você vai estudar os professores. Lá do senso comum. Você, e agir diante do não familiar. Então, para no senso pode mais comunista, um jovem elabora psicanálise diferente. Assim, tiveram um âmbito para o havia diferente era daqueles que foram formados não numa época frustrado. Então, isso pode ser uma variável que você já observa na sociedade para pensar que tem posicionamentos diferentes dependendo da época de formação. Ou do tipo de formação, né? Muitas vezes eu vejo trabalhos que pega quem tem graduação, quem tem mestrado, quem tem não sei o quê. Ou do gênero, se é homem, se é mulher, ou da raça, né? Se é negro, se é branco, ou, sei lá, orientação política. Tempo de experiência. Tempo de experiência. Exatamente, tempo de experiência. Às vezes, religião, orientação política, né? A gente... Aí falta também... A gente supõe algumas hipóteses
A partir da experiência da gente ou da literatura, e a gente averigua, e às vezes provavelmente você vai